Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, dignai-vos agora e para sempre. Tomai-vos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos louvar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, filha do sul e esperança nossa salve. A vós brandamos os degradados, filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, o Evangelho vem de São Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 38. É o momento em que o Senhor nos preenche, É o momento em que o Senhor nos ensina a levar ao nosso coração a sua presença, a estar mais presente também da tua palavra, com o conhecimento vindo do Divino Espírito Santo e da tua palavra santa. Neste momento, enquanto eu canto, para que nossos corações vão ainda mais se acalmando para receber a palavra do Senhor, que é vida e verdade. Vocês podem estar procurando em Mateus 9, do 32 ao 38, e logo em seguida, ao contemplar, farei a leitura do mesmo. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Tua palavra é alimento e da vida, aleluia. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Toda adoração e louvor, a mensagem de alegria, ouviremos, aleluia. Deus das maravilhas, ouviremos, aleluia. Glória a Deus, Senhor, sagrada. Glória a ti, Senhor, sagrada. Amém. Obrigada, minha Sônia. Vamos então fazer a leitura do Evangelho de hoje, que é Mateus 9, do 32 ao 38. Quando estiverem prontos, digam amém para fazer a leitura. Amém. 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porém, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores à sua colheita. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, esse é o momento em que a gente partilha, né? Para a Sônia que está chegando agora, bem-vinda mais uma vez. Que Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus, possa invadir sua casa, minha irmã, a casa dos seus, da sua família, e se faça presente, assim como na casa de cada um aqui presente. Nesse momento é um momento em que a gente partilha, né, o que o Senhor toca em nosso coração, e que muitas das vezes é o que né, ou alguns daqui têm o desejo e Jesus usa, né, para poder alimentar, fortalecer ainda mais a sua fé. Como aqui todos, né, eu costumo dizer, é um momento em que eu me fortaleço, esse momento de aprendizado ainda mais da palavra do Senhor. Porque cada um, ao ler e ao interpretar o Evangelho, esse ou outros que aqui a gente faz a leitura, sempre vem ao nosso coração, muitas das vezes, sim, usado pelo irmão, algo que o Senhor quer verdadeiramente nos falar. E neste Evangelho de hoje, mais uma vez, assim como o que tem sido, né, desde o início da semana, né, ele fala de dois assuntos bem importantes, que é os trabalhadores e também a cura. Desde ontem, desde segunda, né, desde domingo o Senhor falava justamente desses trabalhadores, né? Ele escolhia no domingo 70 discípulos, ele escolhia no domingo para essa messe, né? Após os 12 discípulos, Jesus escolheu muitos mais outros para dar continuidade o que ele veio fazer, que é anunciar a sua boa nova, anunciar a salvação. E de domingo para cá o Senhor tem nos falado, tem vindo ao nosso coração com a cura. Ontem foi a da filha do chefe e também da hemorragia. E hoje é a expulsão e cura desse mudo que estava possuído pelo demônio. Mais uma cura. Mas para que essa cura permaneça ainda nos dias de hoje, o Senhor nos chama para fazer essa messe, para ser esses trabalhadores que Ele precisa. Tanto que Ele nos deixa o Espírito Santo. Vou preparar-vos o lugar de cada um de vocês, mas com vocês deixo o Espírito Santo, vocês não estão só. E hoje o Senhor nos chama. E ao nosso e ao meu coração fica a pergunta: onde o Senhor está me chamando para ser trabalhador desta messe que é grande e que os trabalhadores são poucos? Essa é a minha reflexão para o dia de hoje. Onde o Senhor me chama? Qual é a parte, qual o local que o Senhor me chama para ser essa messe? É na minha casa? É no meu trabalho?
É com os meus amigos? É na minha comunidade? É com meu filho? Onde o Senhor me chama para ser trabalhadora, para ser trabalhador. E com esse serviço que Ele usa cada um de nós, onde é que Ele quer que a tua cura aconteça ao usar-nos? Que é isso que o Senhor nos fala hoje, na noite de hoje. Jailton, Cremilda, Sônia, Nara, Dona Maria, Ítalo, Lenilda. Assim como eu escolhi os 70, eu escolho cada um de vocês. Vai, cura, anuncia. Assim como ontem o chefe e a hemorrágica, precisamos ter fé, pois a fé move montanha. O evangelho de ontem deixava bem claro com a fé da hemorrágica e do chefe que perdia sua filha. Ela move montanha, mas para isso precisamos da fé. E assim, mais uma vez como ontem, eu peço: Senhor, aumenta a minha fé. Me conduz para eu ser trabalhador nesta messe que tanto precisa, como mãe, como amiga, como parceira de trabalho, como cantora para o serviço do reino de Deus, como amiga que às vezes dá uma palavra e que às vezes, para mim, é uma palavra que sai de qualquer jeito, mas o Senhor com certeza fará o efeito diferente do que eu penso, do que eu acho, do que eu chego a imaginar. Porque quando Ele chama os 70, Ele chama, o Senhor coloca, né, se a gente parar para imaginar e pensar um pouquinho além, 70 é o valor da multiplicação do perdão, 70 vezes 7. Ele chama 70. Dessa vez Ele chama 70. Os primeiros foram 12. E Ele continua a chamar 70, 1000 e tantos outros. Então que possamos pedir ao Senhor: aumenta a minha fé, Senhor. E com o Teu Espírito Santo me ensina a enxergar com o Teu Espírito Santo onde eu devo ser trabalhador e levar a cura para aqueles que necessitam, a ajuda, o socorro. Amém. Amém, minha irmã. Esse evangelho, nessa semana, vem focando muito sobre o trabalho, a dor, né? E nós que temos vivenciado as nossas tribulações com as dores, sabemos muito bem isso. A dor física. Tudo que eu quero, que nós queremos é a cura física e espiritual. Preciso tomar cuidado, porque Cristo não só realiza curas física, mas também espiritual. Que me converte, nos converte. Converte e muda a minha vida. Coloca-me dentro da realidade, da intimidade com o nosso Senhor. Nós, pelo menos assim, penso, reconhecemos. Não quero a cegueira espiritual na minha vida, de jeito nenhum. O meu desejo é de acolher a graça de Deus. Jamais criticar. Jamais criticar. E sim acolher a graça de Deus. É um alerta sobre tudo e o preconceito impedem de ver a ação de Deus em nossas vidas. Precisamos pedir a graça de um coração humilde para reconhecer em Cristo as maravilhas que Deus realiza por meio deles.
Jesus quer, perdão, Jesus quer me libertar, nos libertar de todo mal. Que possa me calar, nos calar, e que possa roubar de mim o louvor e gratidão. E a gratidão. E também aquilo que Deus me pede. Humildade. Ele nos pede humildade. Peçamos ao Senhor essa graça. E que possamos ser renovados e transformados pela graça de Deus. Sempre. Amém. E com vocês, meus irmãos, fiquem à vontade. Esse evangelho desde domingo, né, que Jesus vem nos preparando para a gente ser esses 70 apóstolos, né? E a gente vai em busca daqueles irmãos que estão adormecidos na sua fé. Muitos na nossa comunidade não sabem nem quem é Deus, como procurar Deus. E desde domingo que Jesus fica inquietando o meu coração para que eu faça isso, para que eu vá em busca daqueles 70 que estão perdidos pelo mundo afora. Domingo mesmo foi a coisa mais linda do mundo. 3 crianças que ele convidou para ir à missa. As crianças disseram que foi a primeira vez que foram à missa. Aí o padre perguntou aos seus pais: vem à missa? Não. Então, essa é uma das famílias que precisa ser evangelizada, precisa conhecer o amor de Deus. Eles queriam ir comungar. Aí o padre disse: quando terminar a missa, vocês vão ali, naquele cantinho, eu vou explicar tudinho para vocês. Ele: mas eu quero esse biscoito. Ele: depois eu vou lhe dizer o significado desse biscoito para vocês 3. Ao terminar a missa, ele recolheu eles 3 e foi catequizar eles 3. Então, irmão, Jesus nos chama nessa missão, porque a messe é grande, os operários são poucos. Muitas das vezes a gente cruza os braços, passa pelas crianças, pelos jovens, tem medo de se aproximar deles. E são esses que têm mais sede de Jesus. Eu tive uma experiência. A gente saiu pela rua evangelizando, de porta em porta, convidando para o cenáculo de Pentecostes. Quantos jovens a gente achou sede? Tinha jovem que chamava a gente: ei, vocês estão falando de Jesus? Vinha falar de Jesus para a gente. No meio ali deles, a gente sempre sai de 4 ou 5 pessoas, nunca saímos de 2 em 2, como Jesus manda. Aí nós paramos, falamos de Jesus e eles escutam, eles acolhem aquelas palavras. Então, é isso que Jesus pede de nós nesse evangelho. Que a gente não fique só dentro da igreja. É lindo essa missão que nós fazemos. Cada link que a gente manda para as pessoas, que as pessoas aceitam, aí já é um sim que essas pessoas dão para Deus. Ah, mas vocês estão evangelizando pessoas que já são evangelizadas. Mas é através dessas pessoas que já são evangelizadas que muitas das vezes precisa de uma palavra de ânimo, de fortaleza, para que levante e dê ânimo. Essa semana mesmo estou um bagaço, mas desde domingo que Jesus vem falando comigo: acalme seu coração, que eu preciso de você. Sua família precisa de você. Com essa morte do meu irmão, a minha família toda se desesperou. Eu não me desesperei, a única coisa que eu fazia era rezar, pedir a Deus, fizeram live. Durante essa live eu só fazia rezar, só cantar, só louvar ao Senhor. Teve uma das minhas irmãs que criticou: se você está cantando, o meu irmão morto, você está cantando. Eu disse: depois Jesus lhe dá uma resposta, Rosa. Eu não vou lhe dar resposta nenhuma hoje, mas deixe eu fazer o que Deus está pedindo. Aí teve uma hora que eles me bloquearam, aí eu fiz outra live e minha sobrinha aceitou.
e eu continuei fazendo a homenagem que Deus pediu. Eu sei que durante essas horas a gente tem que ficar mais neutra, mas Jesus não me pedia isso. Jesus só pedia que eu evangelizasse aqueles que estavam querendo só guerra. Então, que nós da igreja, saímos de porta em porta, evangelizando, buscando aqueles para formar os 70 rostos de Jesus. Amém. Sônia, foi muito gratificante quando eu mandei o link que você me deu sim. A mim não, deu sim para Jesus. E todos os dias esse horário, esse link vai ser mandado para você. Muitas das vezes eu vou estar, outras vezes eu não estou. Mas seja bem-vinda ao Exército de Cristo, um grupo que foi formado por 2 pessoas numa grande necessidade que foi no tempo daquela doença abençoada. Ela sentiu a necessidade de formar esse grupo e estamos aí. Hoje ela faz parte do Shalom, mas deixou essa missão para que a gente continue. Somos muitos, aí tem muitos que foram para outras atividades, mas seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Exército de Cristo. Amém. Só um minutinho, vou falar. Ele falou agora sobre evangelizar. Eu estava ouvindo o Frei Gilson hoje na Rede Vida, e ele falou justamente isso aí, para que nós não tenhamos medo de evangelizar, de falar da palavra de Deus. Não devemos se intimidar com aqueles que não querem ouvir. Devemos fazer a nossa parte, que a palavra de Deus pede isso aí, que saímos evangelizar os nossos irmãos. No meio de 10 vai ter 2 que vai querer ouvir. Nós estamos fazendo a nossa parte. Amém. Aninha, se quiser, quiser falar, pode falar. Viu? A recepção já foi bem feita, viu, Sônia? Mais uma vez, seja bem-vinda, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Como eu já tinha falado antes, volto a repetir que Nossa Senhora possa entrar em sua casa, em sua família, que eu creio, eu sei que ela já se faz presente, assim como teu filho, que ela sempre carrega, ela sempre está com ele, a nos olhar, a velar pelas nossas alegrias e pelas nossas dores. Hoje, e às vezes aqui você vê todo mundo com essa carinha bonitinha, mas tem dias que a gente também tá lá embaixo. Tem dias que a gente tá choroso. Tem dias que a gente tá sorrindo, tem dias que a gente tá chorando. Mas esse é o caminho. Jesus não mentiu para nós. Nara, abra sua câmera. Em momento nenhum, é porque tá escurinho aqui, mas acho que dá para ver. Em nenhum momento ele falou que seria fácil. Em nenhum momento ele olhou pra gente, oi Cunha, essa é minha cunhada. Em nenhum momento ele falou pra gente que seria fácil. Em outros momentos aqui, eu sempre costumo dizer que se a nossa vida não é fácil, a gente está distante do Senhor. É assustador isso. Mas não é enganoso, porque Ele nos falou. Então, hoje você está me vendo assim em silêncio, mas eu já chorei tantas vezes aqui. Ai, meu Deus, do ponto quantas. Mas nunca perdi a certeza de que Ele não nos deixa. Ele não desiste de nós. Ele nos ama. E a melhor forma da gente ver isso é na dor, Sônia. E nós sabemos disso. Cada um aqui. Eu sei que você está entrando aqui hoje
Mas com certeza você já passou por situações de dizer, meu Senhor, como eu passei por isso, porque era Ele que estava com você. É Ele que permanece dizendo, eu estou aqui. E no mais difícil que você esteja a passar, não esqueça, Ele não desiste de mim. Ele me ama. Ele não disse que seria fácil, então, bem-vinda, viu? A gente se vê mais e mais vezes. Vai guardar, senão ela destrói, rapaz. Vai ter dias que eu vou dar, vai ter outros dias que não. Mas a intenção é a mesma. Comigo aqui, ou semigo aqui, sem Terenilda ou qualquer um aqui presente, mas o nosso foco é estar ligado ao Senhor. Nas dores, nas alegrias, né, no choro, na risada, mas estamos juntas, viu? Bem-vinda. Nara, você fica com a bênção. Alguém quer fazer a oração de São Miguel Arcanjo? E você pode falar, minha irmã, fique à vontade. Amém. Se quiser, eu faço a consagração do São Miguel Arcanjo. Pode ser? Pode ficar à vontade, minha irmã, pode fazer. Não. Alguém vai falar mais? Consagração a São Miguel Arcanjo, ao príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte de números dos vossos devotos e servos, a vós me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio e toda a minha família e a nossa convenção e todos os meus irmãos e irmãs do Exército de Oração, tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. Gabriel. Fácil, menino. Ela vai. Tá bom, tio, tá bom. Muitos e graves pecados. Mãe, tenta botar a escuta lá em cima. Não vai vir, não é a Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, Menino, deixa eu ver, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate, no céu. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate, para que pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém. Desde já gratidão, viu? Cada uma dessas janelinhas abertas. Gratidão infinita, né? Por estarmos mais uma noite aqui. E gratidão a Deus por mais uma noite eu estar com vocês, né? Semana passada foi muito corrido. E essas 2 semanas também, né? Que eu vou estar a serviço aqui na minha paróquia. Nossa Senhora do Carmo vai estar em festa. Então, alguns dias eu vou me ausentar. Mas nem adianta eu pedir, mas eu vou pedir, não deixe de não rezar por cada um de nós, né? Pela minha ausência e por aqueles que aqui não estão, mas que nós sabemos que temos muito aqui no grupo que não está presente, mas que as nossas orações chegam a cada um deles. Então, muito, 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 muito obrigado, viu? Cada um de vocês. E bem-vinda, Sônia, mais uma vez. Nara, é com você, meu amor. Deus abençoe. Amém, minha gente. Eu também reitero
alegria, viu, Lil? Também fiquei muito feliz, né, sei lá, né, um feriado. A gente já fica, né, um feriado que a gente poderia estar em diversos outros locais, mas a gente está aqui, escolheu estar aqui. A gente não, acho que Jesus fez com que a gente estivesse aqui, né? Eu não estava nem em casa, cheguei também nas carreiras, cheguei bem próximo de entrar no texto, só dei uma arrumadinha aqui e já entrei. Então agradeço imensamente ao Senhor por nos permitir estar aqui e ainda mais receber, né, a visita e com fé em Jesus a permanência de Sônia aqui no nosso grupo, no nosso exército. Então, muito feliz, gratidão ao Senhor também por isso. E vamos para a bênção. E antes de você dar a bênção, Nara, rapidinho, né? Esse é o nosso trabalho formiguinha, sabe, Sônia? Às vezes a gente passa tempo em redes sociais fazendo outras coisas, mas Deus nos convidou para isso, né? Usando irmãos. E hoje, ele, assim como fez no domingo, faz hoje também, quando ele fala dos trabalhadores no Evangelho, né? Eu costumo dizer que para fazer a vontade de Deus não precisa fazer muito, porque foi só um link, né? Foi só um link enviado, mas que não foi Cremilda quem te enviou. Vocês podem até ter relação, ter sentimentos, ter carinho, mas foi o Senhor, né? Eu acho tão perfeito o amor de Deus nisso, né? A Dona Maria, ainda hoje, né? Eu não sei se você chegou no momento que ela disse, eu tô perdida, eu não sei por onde ir e tal. E eu acho isso tão perfeito, porque é isso que o Senhor diz. Eu não quero pessoas que sabem tudo. Eu só quero entrega sua. Eu só quero a sua presença aqui comigo, né? E aí, às vezes, quando a gente envia o link que vem essa resposta, a gente percebe que a gente está sendo um trabalhador. A gente está buscando e fazendo o que o Senhor quer que nós façamos e não precisamos usar palavras, né? São Francisco às vezes dizia isso, né, Nara? Às vezes você é a Bíblia que o outro quer ler. Você é a Bíblia que o outro quer ler. Então, às vezes, o seu exemplo, as palavras empolgam São Francisco de Assis, mas os exemplos é quem arrasta. Você não precisa falar muito. Você envia um link, a pessoa entra e você não precisa. Às vezes as nossas carinhas aqui é quem dá a resposta que você quer ouvir, sem que a gente fale o que você precisa ouvir. Mas o Senhor convida para fazer isso. Então que a gente não se canse, né, de fazer isso. Antes eu mandava no privado, né, de alguns. Hoje eu já mando no privado, eu já boto no meu status. E um dia eu sei que o Senhor vai ser essa ponte de chegar a outras pessoas e outras pessoas e outras. E é o que a gente tem que fazer com a rede social que destrói. A gente também pode construir com ela. Amém. Amém, Lil, amém. Vamos agora, né, para a bênção de São Francisco, né, que nos dê, né, esse finalzinho de noite de forma abençoada e que nos prepare também para o dia de amanhã, né, para quem está trabalhando, né, que tenha um ótimo dia de trabalho, para quem está em casa, que o Senhor possa também abençoar o trabalho em casa, né, quem vai fazer algum exame, quem vai para médico, que nos dê um dia abençoado, né, assim, na companhia de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus. Então vamos lá, né? Vamos para a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. O Senhor nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. 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 O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve bem, salve Maria, Salve Maria.